Rafa aqui, eu vi Sérgio ali anotando desesperadamente um monte de coisa, né, das perguntas aqui que você trouxe, achei maravilhoso, parabéns. Então vamos direto para João. João, tá contigo aí. 15 minutos, tá bom? Boa noite, boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou pedir licença aqui aos meus colegas para falar em pé, eu gosto de falar em pé, e ao Juarez para colocar aqui a imagem na tela, mas que vocês estão com a imagem aí, né? Ainda bem que eu trouxe o pôster. Legal. Então, a partir do que a professora Juliana trouxe, que foi a problemática do nosso tema de hoje, eu vou dar contexto e vou deixar para o nosso ilustre professor Sérgio lidar com as respostas. Então, Juliana trouxe os problemas, eu vou trazer o contexto, e aí o gran finale, o nosso querido professor Sérgio. Então, minha fala tem duas partes. A primeira eu falo do contexto da propriedade intelectual, do direito autoral, para quem quer empreender, para quem quer montar uma empresa startup e tem que enfrentar o arcabouço jurídico institucional brasileiro, que é hostil. Mas aqui a gente fez uma abordagem para tentar simplificar, que é esse material que vocês têm em mãos. Então essa é a primeira parte. Eu vou falar sobre propriedade intelectual e direito autoral num contexto de uma empresa de tecnologia startup no Brasil. E é essa imagem que vocês têm em mãos. E a segunda parte da minha fala, eu vou questionar o que é inteligência artificial. Então, de um lado, a gente vai falar de contexto da empresa e de todas as questões, e de outro, a gente vai falar o que é inteligência artificial, quais os conhecimentos necessários para se saber a inteligência artificial e quais os limites da inteligência artificial. E aí, a partir daí, nosso olhar fica muito mais treinado para a gente responder as perguntas sobre direito, propriedade intelectual e direito do autor. Tá? Então, essas são as duas partes da minha fala de hoje. Então, nessa imagem, eu queria conduzir o olhar de vocês de dentro para fora. Então, essa imagem é para ser lida de dentro para fora. Aí vocês vão perceber que tem 4 perímetros, né? Um amarelo vai esverdeando e tal. Então, o primeiro perímetro é a fase de ideação. Então, Steve Jobs e Steve Wozniak na garagem, idealizando o que viria a ser a Apple muitos anos depois. Então, a fase de ideação, que talvez seja a fase que vocês mais conheçam até o presente momento, de vivenciá-las, né? E aí depois você tem prototipação, eficiência e escala. Então, essas são as fases de uma empresa startup. Aqui eu não estou reinventando a roda, eu só estou partindo de um lugar que nos é comum. Alguém aqui pretende empreender, ter uma startup de tecnologia, software digital, algoritmo, inteligência artificial? Beleza, prestem muita atenção, muita atenção. Então, o que se deve pensar das questões jurídicas, legais, regulatórias, quando eu estou na garagem, na fase de ideação? Aí a gente mapeou aqui. Depois eu vou prototipar. O que eu preciso me ligar na fase de prototipação, de validação das questões jurídicas? E aí, essa segunda fase aqui. Eu já validei meu produto, agora eu quero buscar eficiência antes de escalar. Porque se eu escalar sem eficiência, eu quebro. Então, a terceira fase é o que eu tenho que fazer na fase de eficiência. E o que eu tenho que fazer na fase de escala. Legal. Aí eu dividi em 6 áreas estratégicas, que são essas pizzas, né? Então, a pizza é o seguinte. Tem questões regulatórias que dizem respeito à relação de sócios. Tem questões que dizem respeito a questões financeiras. Tem questões que dizem respeito à propriedade intelectual, que é o nosso foco hoje. Tem questões que dizem respeito a questões trabalhistas, questões tributárias e o dia a dia operacional da empresa, da startup. E o que você faz em cada momento, em cada uma dessas áreas. E o tamanho da bolinha representa a relevância daquele tema para uma empresa que se dispõe a ser startup. Então, olha o tamanho da bola de propriedade intelectual que envolve direito autoral, que envolve uma série de questões. Isso aqui está online, tá? Tem um site que eu fiz só para esse material, joãofalcão.com.br. E se você clicar nele, cada uma dessas bolinhas vem uma janelinha e te explica o que é, o que a gente deve tratar. Principalmente essa parte aqui de propriedade intelectual, que é essa pizza, que é o contexto. Então, o que a professora Juliana colocou sobre propriedade intelectual, direito autoral, inteligência artificial, do ponto de vista de uma startup, é essa fatia aqui. Mas eu queria muito compartilhar com vocês a visão do todo. É importante a gente saber que existe esse todo. Eu tenho um livro, eu publiquei um livro explicando isso profundamente e preparei uma portinha secreta no meu site. Se vocês navegarem lá, vocês não encontram o livro, mas se vocês forem na URL hoje, amanhã, por esses dias, e digitarem /livro, joãofalcão.com.br/livro, aí vocês fazem um download, não precisa nem botar e-mail. Meu give back, meus 2% para o ecossistema, para a gente realmente fortalecer e sair e a gente ter mais empresas e startups sendo fundadas e sem carregar esqueletos no armário, enfim, deixar dinheiro na gaveta. Quando dá certo, se a gente não olhou para essas questões, propriedade intelectual inclusive, a gente pode ter problemas. Tá? Então esse é o contexto onde se insere propriedade intelectual, direito do autor, num cenário de uma empresa startup no Brasil. É isso aqui. E aí, todo mundo que trabalhar na empresa
tem que assinar uma cartinha de acordo de titularidade, dizendo o seguinte, ó, tudo que eu estiver desenvolvendo aqui, eu tenho consciência de que pertence ao CNPJ, à empresa, etc. E tal. Então é importante não só os sócios assinarem esse acordo de titularidade, mas todo mundo que venha, de uma forma ou de outra, se envolver com a propriedade intelectual da startup, com software, com a inteligência artificial. É saudável, a gente está sempre atento desde o V0, desde o início, desde a garagem, é importante ter esse olhar. E aí agora eu vou entrar na segunda parte da minha fala, que é sobre inteligência artificial. E aí é como que a gente começa a pensar em propriedade intelectual e em direito do autor no contexto de inteligência artificial. E aí a gente precisa primeiro entender o que é inteligência artificial. Tem 3 perguntinhas. Juarez. Boa. Obrigado. Então, Juarez é sangue bom. Então tem 3 perguntinhas que é importante a gente compreender para poder avaliar, para poder entender onde começa e onde termina um sistema algoritmo baseado em modelos de inteligência artificial. Então, para a gente poder falar de propriedade intelectual, direito do autor no contexto de inteligência artificial, a gente precisa entender o que é inteligência artificial. Eu me abracei com esse problema. É minha tese de doutorado. Queria que Renata, minha colega de pesquisa, veio aqui prestigiar, gratíssimo. Então, eu me abracei com esses problemas, que são problemas filosóficos, né? Aqui a gente está colocando de forma muito simples, mas isso aqui é uma pergunta de ontologia, isso aqui é uma pergunta de epistemologia e isso aqui é uma pergunta de ética. Então, são conceitos filosóficos, eu fui buscar os fundamentos filosóficos da inteligência artificial para a gente, a partir daí, o Sérgio poder responder todas as perguntas que a gente quiser. Então, de primeiro, inteligência artificial, a ciência da computação estuda os algoritmos, e aí a gente tem que se alinhar aqui que inteligência artificial são sistemas algorítmicos computacionais, né? Essa é uma definição bem básica. A ciência da computação estuda algoritmos há 100 anos, tá? Mais ou menos 100 anos, mas sobretudo dentro do laboratório. Então a gente está fazendo esse marco, que é o seguinte, o sistema algoritmo de inteligência artificial ele tem um ciclo de vida. Ele começa no laboratório, ele é criado, testado, desenvolvido, validado no laboratório e depois ele vai para o mundo. E aí ele tem um segundo momento de vida. E a gente está dividindo isso muito claramente. Algoritmos no laboratório e algoritmos no mundo. Né? Aqui eu gosto de falar que é na selva. Quando você pega o algoritmo e bota na sociedade, o que pode acontecer é inimaginável. Então a gente tem muito conhecimento sobre isso. A ciência da computação tem muito conhecimento sobre isso. Mas a gente não tem conhecimento sobre isso. Isso aqui é muito novo para a gente nessa escala que a Juliana explicou aqui muito bem. Escala de dados, escala de pessoas, de sociedade. Então, o nosso foco, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando dos algoritmos no mundo. Esse aqui é o contexto. Por quê? Porque quando a gente vai estudar inteligência artificial, um dos próximos slides, a sociedade faz parte do próprio algoritmo e aí a gente vai chegar lá. Isso aqui são os 100 anos de estudo da ciência da computação em todas as áreas, ou algumas áreas, é ilustrativo, né? Mas a gente tem muito conhecimento com base na matemática, na lógica, na física. Mas isso não está sendo mais possível a gente compreender o algoritmo no mundo só com matemática, física e lógica. Está na hora da gente pensar em política, economia, sociedade, num contexto algorítmico, de desenvolvimento. E aí o algoritmo foi para o mundo. Né? Então, aqui há algumas barberagens já mapeadas, freando de repente, e aí o acidente aqui não reconhece alguns obstáculos na pista. Então, o algoritmo ele vai para o mundo e ele começa a interagir com a sociedade. O humano não é matemático e o humano pode retreinar o próprio algoritmo, então o humano passa a fazer parte da própria inteligência artificial e é aí que complica tudo. É aí que a ciência da computação chegou no lugar e falou, caramba, disso eu não entendo tanto. E aí tem um monte de gente se abraçando para avaliar esses impactos. E agora eu vou responder... Como é que eu estou de tempo? Falta? Tá. Então, agora eu vou começar a responder aquelas 3 perguntas. Então, o que é inteligência artificial? O que constitui um sistema algoritmo baseado em modelos de inteligência artificial? Ele tem um core, tem um hardware, que aqui tem desde eletricidade ao hardware propriamente dito, um core. A gente entra no universo de software e aí de linguagens de programação, tem uma camada. Tem o algoritmo propriamente dito, passo a passo, a regrinha. Você tem os dados. E aqui é um pouco da área limítrofe entre o laboratório e a sociedade. Até aqui, essa fase de dados, o algoritmo no laboratório, ele é um simulacro da sociedade sendo testado por dados, mas ainda num ambiente controlável. Daqui para fora, é esse bicho novo. É inteligência artificial, é machine learning, é deep neural network, porque aí você tem a interface com a sociedade e a sociedade interagindo diretamente, podendo inclusive reprogramar todo esse core. Salvo esse contexto aqui, mas o próprio usuário reprogramar, isso muda tudo. Essa é a grande questão que inclusive influencia nas questões de propriedade intelectual e de direito autoral. Opa, apertei o botão errado. Aqui é quais os conhecimentos necessários para se compreender a inteligência artificial. Além da matemática, da física, da lógica, da estatística, da engenharia, a gente precisa começar a falar sobre ciências humanas, ciências sociais e ciências ambientais no desenvolvimento de algoritmos. E aí já tem vários exemplos, já tem várias barbaridades que algoritmos só com pensamento matemático foram para a sociedade, não lidaram com essas questões que estão hoje na sociedade e fizeram uma barbaridade. Opa. Esse é meu último slide. E aí a questão ética.
a questão do que quais são os limites da inteligência artificial. E eu gosto muito dessa escultura budista que tem essas duas mãos e que essas mãos significam o seguinte: uma está assim, seja bem-vinda à inteligência artificial. Você é muito positiva, você resolve um monte de problemas que a humanidade precisa. Venha, nós queremos você. Mas tem uma mãozinha também que fala, olha, alto lá, vamos regular, vamos colocar regra no jogo, não é isso? Vamos colocar regra no jogo. Então não é nem ser contra, nem ser a favor. Eu acho que é ter consciência e olhar para além da matemática, da física e da lógica para lidar com a inteligência artificial e a gente poder compreender onde começa e onde termina o direito autoral. Onde começa e onde termina a propriedade intelectual. A gente precisa compreender o que é a inteligência artificial e quais os conhecimentos necessários para a gente poder começar a responder as perguntas que o Sérgio... Obrigado, gente. Boa noite.